Ô, Cabanha, você falou uma coisa agora que tá borbulhando aqui na minha cabeça. Eu nem gosto de falar isso, porque depois vão falar, você falou isso aqui. Mas já que você tocou no assunto, depois vocês ficam com o Cabanha. Foi ele que falou, eu só peguei o gancho. Foi ele que falou, eu só peguei o gancho. Tá? Mas você falou um negócio que eu acho que é isso aí. A impressão que eu tenho, eu já falei várias vezes aqui, brincando com o pessoal, que sabe que a gente tem um senso de humor, a gente brinca muito aqui, mas eu sempre falei, eu tenho a impressão, lá no fundo da minha cabeça, que o Putin quer prolongar esse negócio o quanto ele puder. É a impressão que eu tenho, cara. Eu tenho essa impressão, assim, erros militares à parte, que aconteceram e não tenho dúvidas, mas eu não sei, obviamente eu não tenho contato com ninguém do Kremlin, não tenho, mas a impressão que dá é que ele quer prolongar isso, e quanto mais tempo ele conseguir segurar essa onda, prolongar isso com esses aumentos no preço de energia, a indústria europeia aí começar a ir para o buraco, convulsões sociais, ele deve estar até, se bobear, ele está até fomentando essa agenda verde translocada lá na Europa também. Eu tenho a impressão que ele tá trabalhando para gerar uma convulsão na Europa, sei lá, uma debacle da União Eu Europeia. acho. Porque você quer ver uma coisa? Algumas coisas não fazem sentido. Essa contenda com a Ucrânia poderia ter sido resolvida em maio com facilidade. Quando eu falei várias vezes, o exército da Ucrânia foi estraçalhado em maio, gente. Reconstruir o exército é um fato. O Sim. exército foi reconstruído, né? Então ele poderia ter resolvido isso. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei qual é a ideia, o que se queria nessa brincadeira toda aí, mas está prolongando agora, e a gente precisa lembrar, você pega por uma guerra que nem a da Síria, durou 8 anos, cara. A Europa não aguenta 8 anos de guerra, mas nem a pau. Não. Ela não vai aguentar. Porque, olha, não, gente, porque o estilo de vida do europeu, o europeu está habituado, a Europa Ocidental, né, de forma geral, alguns países menos, outros mais, mas de maneira geral, o estilo de vida europeu não aguenta isso, não. Não, você vê esse caso da ministra do ministro da Fazenda da Inglaterra aí. Eu peguei os jornais essa madrugada, até mandei aí para o Telegram. O pessoal já falou que a Liz Truss, ela já está certa, já virou um vegetal. Ela é um vegetal político. Hoje ela é um vegetal político, ela não manda mais nada. A carreira dela foi meteórica, né? A Liz Truss teve uma carreira meteórica. Meteoro que entra na atmosfera. O meteoro caiu na cabeça dela, eu diria, né? É hora dela ir lá pro LinkedIn fazer fazer um perfil lá, né? ali para um emprego, porque... ela tinha comentado, quando ainda era ministra da Defesa, ela tinha comentado que ela não tinha problema nenhum em usar armas nucleares. Eu acho que tá caindo uma arma nuclear na cabeça dela. Porque ela já... Vai ser uma atrás do outro agora, ô Cabanha. Esse sistema se provou artificial. Porque eu falo sempre aqui no Brasil, uma coisa vocês têm que prestar atenção, pessoal, que eu vou falar agora. Eu sempre falei isso aí. Olha, você pode não gostar do Bolsonaro, você pode não gostar do Lula, mas você rastreia esses caras, você consegue rastrear. Lula foi sindicalista, foi deputado, candidato várias vezes aí. Bolsonaro foi vereador, foi deputado várias vezes. Tal. Você rastreia, sabe quem eles são. Eu estava entrevistando um brasileiro que está na Ucrânia hoje, ele falou uma coisa que é verdade. O Zelensky não foi nem vereador, Cabanhé. Não, ele era comediante. Ele era comediante. Ele era comediante. Ponto. A experiência dele é essa. Exatamente. O que acontece? Você tem uns atores políticos de baixíssima representatividade, de baixíssimo entrosamento com as necessidades do eleitor. E se essas democracias liberais continuarem nessa senda de emplacar essas lideranças que estão completamente desconectadas com a realidade da sociedade, eu não sei onde a gente vai parar, não, cara. Sinceramente, eu não sei. Exatamente. Porque, bem ou mal, eu acho o seguinte, eu falo sempre isso. Se você pega aí o Bolsonaro e o Lula, os dois,
Aqui tem eleitor de um e de outro. Eu não vou entrar nessa seara. Não vou fazer proselitismo nem para um nem para outro. Mas eles têm a legitimidade. Você rastreia os dois. Eles têm uma Exatamente. legitimidade. Sim, tem uma história. Você, independente de simpatizar, concordar ou não com as ideologias e com as ideias de cada um, mas eles têm uma história. O Lula é um cara que veio do povo. Goste ou não dele, ele veio da. Os dois têm essa coisa Bolsonaro de foi. povão. Ele foi capitão do exército, saiu do exército, foi vereador, foi deputado 20 e tantos anos, enfim, eles têm uma história que você rastreia. É o que você comentou. O Zelensky, o que aconteceu com o Zelensky, na verdade, assim, eu não conheço tanto da história dele, mas até onde eu sei, o que aconteceu com o Zelensky, ele transformaram em realidade o seriado que ele fez lá, né? Que ele tinha feito, ele fez um seriado lá, não me lembro o nome, acho que tem até na Netflix. A história, a vida imitando a arte, exatamente. Acho que tá até na Netflix o seriado. Eu nunca assisti. Já não tenho saco para ver seriado que me interessa. Imagina seriado A Vida de um Pateta. Pois é. E pegaram. Ele, no seriado, ele era um comediante que se transformou, virava presidente por alguma razão lá. E fizeram transformar isso em realidade. Não, é uma realidade macabra, né? Uma realidade que macabra. É aquele bilionário, aquele oligarca ucraniano. Não sei como é o nome. Igor Colomões. Exatamente. É ele que está por trás desse. Vamos dar o like. Mas, esse é que é o problema, camarada. Esse é que é o problema que a gente está vendo. Essas figuras, elas estão desconectadas da realidade, até da própria realidade natural, a realidade, assim, econômica. Você vê o que estão falando na Inglaterra? Estão falando em congelamento e limite de preço para o petróleo russo. Isso é tabelamento, o nome disso é tabelamento, a gente sabe que não dá certo. Agora, é o seguinte, o discurso desses caras para o resto do mundo é livre mercado, liberalismo, aí quando eles têm um problema, eles recorrem para essas fórmulas aí que eles sempre condenaram. Exatamente. Eu até postei um artigo no Velho General esses dias. A OPEP não vai aceitar isso, porque hoje é aquela mesma história das sanções lá atrás. Hoje é a Rússia. Amanhã pode ser a Arábia Saudita, pode ser o Iraque, pode ser os Emirados, pode ser, enfim, qualquer outro país da OPEP. Então eles não vão entrar eles não vão concordar com isso, eles vão lutar contra isso. A Arábia Saudita já andou flertando em vender petróleo usando o yuan, né, deixando de usar o dólar como moeda. O dólar é o petróleo, Cabaé. O dólar não. O Nixon abandonou o padrão ouro em 70 e pouco, aí nos anos 70, e o dólar hoje vale menos que, sinceramente, menos que Santinho da eleição passada. Tem um outro artigo que está publicado também, foi publicado ontem no Radar, no Velho General, para quem é assinante, em que o artigo ela fala exatamente isso. Ele fala o seguinte: o que a gente está assistindo é uma guerra entre a economia das finanças, entre o mercado financeiro, né, controlado pelo Ocidente, ou do Ocidente controlado pelo mercado financeiro, ou qualquer que seja a ordem aí, contra a economia da energia, que é dominada pelo Oriente, pela Rússia, né, e outros países. E aí, só que tem um ponto: o dólar você consegue imprimir, energia não. Você não imprime energia. Não tem como, tem ou não tem.